Olá, seja muito bem-vindo à série de apresentações sobre os profetas menores. Hoje vamos falar sobre o profeta Miqueias. Meu nome é Cláudio Prado. Sobre o livro de Miqueias, podemos constatar que foi escrito provavelmente entre 742 a 686 a.C., tendo como autor o próprio profeta Miqueias, de acordo com Miqueias capítulo 1, versículo 1. Esse profeta nasceu em uma pequena aldeia rural a sudeste de Jerusalém, chamada Moreset Gat. Seu nome, Miqueias, significa quem é como Yahvé e tem uma profunda relação com sua profecia e o caráter de Deus. Ele foi um profeta de Judá, reino do sul, porém profetizou também sobre Israel e Samaria, sua capital. Profetizou durante um período de muita prosperidade econômica, mas total declínio espiritual e moral, corrupção dos líderes políticos e religiosos e grande idolatria do povo. A profecia de Miqueias contém o juízo de Deus sobre o pecado do povo, a promessa de restauração do pecado e um chamado ao arrependimento e à misericórdia de Deus. Miqueias se destaca quanto ao seu estilo literário, pois se trata de profecias escritas de forma poética. Sobre a linha do tempo, de acordo com Miqueias, capítulo 1, verso 1, podemos constatar que ele profetizou nos dias dos reis Jotão, Acás e Ezequias, e também de seus contemporâneos do reino do norte, Jeroboão, Zacarias Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. O contexto histórico se dá sob o domínio do Império Assírio, sendo que temos profetas que profetizaram no início do domínio da Assíria, como Amós, que profetizou sobre Israel, e Jonas, que profetizou sobre a Assíria, a grande Nínive. Ambos estavam sob o reinado de Jeroboão. E ainda os profetas que profetizaram na expansão e dominação assíria sobre a Palestina, como Oséias, que iniciou suas profecias sobre o reinado de Uzias, Isaías e Miqueias. Ambos profetizaram sobre Israel e Judá, e ambos estavam sob os reinados dos reis Jotão, Acás e Ezequias. O contexto nos mostra a queda de Damasco pelos assírios em 732 a.C., a queda de Samaria em 722 a.C., profetizada por Miqueias no capítulo 1, versículo 6, a dominação de Jerusalém pela Babilônia em 597, profetizada em Miqueias 4, a queda de Jerusalém em 586, profetizada em Miqueias 3:12, e a reconstrução das muralhas em 444, profetizada em Miqueias capítulo 4. Sobre as curiosidades, temos o profeta Jeremias sendo salvo da morte pela profecia de Miqueias 3:12, quando Jeremias profetizou sobre a total destruição de Jerusalém e os anciãos e príncipes não gostaram nada dessa profecia e queriam matá-lo. Porém, encontraram nos registros a profecia de Miqueias que dizia a mesma coisa, livrando assim Jeremias da morte. Essa profecia ocorreu mais de 100 anos depois da profecia de Miqueias. Outra curiosidade é o seu contemporâneo, Isaías. Isaías, do reino do norte, era de origem nobre, vivia nos palácios, enquanto que Miqueias era de origem humilde, um homem do campo, um homem simples do povo. Porém, suas profecias apontavam para fatos idênticos, como: primeiro, a invasão de Judá pela Síria; segundo, o livramento de Judá; terceiro, ambos profetizaram e denunciaram a falsa religiosidade e ambos profetizaram o nascimento do Messias, sendo que Isaías profetizou sobre o nascimento virginal do Messias, enquanto que Miqueias profetizou sobre o local do seu nascimento na Belém Efrata. O esboço do livro de Miqueias está dividido em 3 partes, sendo a primeira parte o juízo de Deus, que está compreendido do capítulo 1 ao capítulo 3, sendo que o capítulo 1 e 2 ele profetiza contra Jerusalém e Samaria. No capítulo 2, profetiza sobre a esperança de dias melhores, e no capítulo 3, ele profetiza contra os líderes, os profetas, os sacerdotes e os príncipes. Na segunda parte, a profecia fala sobre a restauração de Israel em Miqueias capítulo 4, onde fala sobre as promessas de restauração e remissão, e o capítulo 5, que fala sobre o Messias e o seu nascimento. A última parte fala sobre o juízo e misericórdia de Deus.
onde Miqueias profetiza no capítulo 6 sobre a corrupção de Israel e no capítulo 7 sobre a misericórdia e amor de Deus. O versículo-chave do livro de Miqueias é o capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A teologia do livro de Miqueias está centrada no pecado, e essa é a chave e o ponto que distingue a sua mensagem em relação aos falsos profetas da sua época. Essa mensagem é forte e penetrante contra as injustiças sociais, os falsos profetas e a idolatria do povo. Uma mensagem que está fortemente baseada numa profunda compreensão dos atributos e do caráter de Deus, como 1. Deus é longânimo. 2. Deus é misericordioso. 3. Deus é justo. 4. Deus é único e verdadeiro Deus. Essa mensagem, ela consiste em 3 discursos que se iniciam pela palavra ouvir, que apontam para o juízo de Deus como consequência pelo pecado, assim como 3 grandes mensagens teológicas, que são, primeiro, uma mensagem ameaçadora de juízo. Segundo, uma mensagem de apelo ao arrependimento. Terceiro, uma mensagem de promessa de restauração. Cada uma dessas mensagens enfatiza verdades importantes, como as cidades são redutos do pecado e opressão. Quando os maus governam, o povo geme, o pecado sempre atrai o juízo de Deus, a misericórdia de Deus é maior que o pecado mais profundo. A projeção canônica do livro de Miqueias está relacionada no Antigo Testamento, onde Miqueias é citado no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 17 a 19, que faz referência a Miqueias 3,12, e também no Novo Testamento, no livro de Mateus 2, 5 e 6, onde os reis magos utilizaram a passagem de Miqueias 5,2 para encontrar o local do nascimento do menino Jesus. E ainda Mateus 10, 35 e 36, onde Jesus cita Miqueias para chamar seus discípulos ao verdadeiro ministério. A cristologia em Miqueias não está tipificada, mas profetizada em várias passagens, como Miqueias capítulo 2, versículo 12 e 13, Miqueias capítulo 5, verso 2, que fala sobre o local do nascimento do Messias, Miqueias capítulo 5, versículo 4, e Miqueias capítulo 5, versículo 1, que diz: ferirão com a vara a face do juiz de Israel, e fala sobre a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. A conclusão é que o livro de Miqueias traz importantes verdades teológicas e muitos ensinamentos para os nossos dias atuais, os quais nós podemos citar alguns, como, primeiro, Miqueias denunciou o pecado, a corrupção, a idolatria dos líderes religiosos e políticos e do povo. Nós também devemos pregar o evangelho da verdade que combate o pecado do coração do homem. 2. Miqueias chamou o povo a um verdadeiro arrependimento através de suas profecias. Nós também devemos chamar as pessoas ao arrependimento através da palavra de Deus e do nosso viver. Terceiro, Miqueias mostra através da sua profecia que o amor de Deus é maior que o pecado mais profundo. Devemos anunciar ao mundo o amor de Deus que transforma o coração do homem. A suma é: Deus definiu um padrão no qual o homem deve viver. Conforme Miqueias 6,8, ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Finalizamos assim a nossa apresentação. Fica aqui o meu muito obrigado, um grande abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês.